Projeto 30 anos da Universidade Federal do Pará. Entrevistada a professora Terezinha Gueiros, ex-diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Entrevistadores, professor Flávio Nassar, Departamento de Arquitetura, professor Geraldo Coelho, Departamento de História e Antropologia. 6 de fevereiro de 88. Professora Terezinha Gueiros, é uma questão definida que no final dos anos 70 no Brasil, a Universidade brasileira iniciou um processo que nós chamaríamos, o que chamamos de redemocratização da Universidade brasileira. Você entender em que consistiu rigorosamente esta redemocratização do espaço acadêmico no Brasil? Eu diria que começamos poucos nessa luta. A criação da Associação de Professores, eu me lembro bem da primeira reunião, era muito pouquinho lá, uns poucos professores e uns poucos estudantes, que só depois os funcionários começaram a se chegar e a trabalhar também. E no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que eu vinha dirigindo, na verdade, a gente já tinha iniciado a tomada, digamos assim, do poder. Do único poder que a gente tinha, até que a gente podia falar que tinha um poder. Nós fizemos uma chapa, que representasse de cada curso, e pensávamos que se fechássemos a chapa e votássemos juntos, que ganharemos a eleição do Centro de Filosofia contra a chapa da direção do então. E deu certo, mas tem toda uma história por trás da minha indicação nessa direção do Centro. Eu entrei na chapa casualmente, nunca me passou pela cabeça realmente enveredar pela administração. Sou uma professora e a única coisa que eu realmente gosto de fazer é ensinar. Eu faço isso com muita satisfação e, ao contrário de muita gente que ensina por circunstância, pesquisador, ou administrador, e mesmo também professor, eu sou realmente professora. Eu gosto muito dessa relação com o estudante, gosto muito dessa troca que a gente estabelece quando realmente tem um sentido maior da docência. De modo que, na verdade, convidaram o professor Carlos Coelho para representar a filosofia. E o Carlos disse que ele não, ele achava melhor colocar a Terezinha Gueiros, que estava no departamento de filosofia e psicologia naquela altura. Quer dizer, na verdade, eu também estava no departamento de filosofia e psicologia como chefe por acaso. A chapa que estava para ser votada na reunião para escolher o novo chefe não se concretava. Então tinha o primeiro, o segundo, tem 3 nomes, era uma lista fixa. E não acabava a reunião se o terceiro nome não aparecia. Então, eu digo, mas eu não aguento mais ficar aqui. Eu boto o teu nome, cara, então bota para terminar a reunião. E lá fui eu, né? Acabei, embora o terceiro nome da relação, acabei escolhida, né? Para ser chefe do departamento. Eu passei 2 anos, quase 3 anos, 7 meses, na chefia do departamento de filosofia. E por causa disso, justamente, o Carlos disse que eu deveria unir ele e entrar na chapa da direção do centro. E eu achei muito estranho, muito esquisito, não tinha nada a ver comigo. E foi assim que eu entrei na administração da Universidade Federal do Pará naquela altura. Eu pergunto se interessa a história dessa sessão. Eu não, seria mais interessante falar do que aconteceu depois que. Sim, professora, mas é uma questão, já que nós falamos do processo de redemocratização da universidade, e há pouco a senhora se referia que nesta luta inicial, algumas dificuldades, algumas coisas que corriam por trás
que poderiam ser assim difíceis em tese de facilitar a própria retomada desse espaço. Que coisas eram essas que passavam por trás e que poderiam, em tese, dificultar justamente essa nova postura dentro da universidade? Eu não sei, quando a minha eleição, muita gente não entendeu a minha nomeação, porque eu era mulher do político caçado, né, e tremendamente perseguido àquela altura, porque hoje o governador Oliveira, ele, além de caçado, ele foi proibido de exercer a profissão de jornalista, que era a profissão dele. Então nós passamos assim, momentos muito difíceis na família com essa situação. E o Romualdo Arana, que tinha esse lado realmente de generosidade e assumir algumas coisas, ele permitiu que ele trabalhasse no jornal sem assinar. Daí veio algumas coisas que existem até hoje, como o repórter 70, né? Que tinha, assim, daquele tempo cinema, toda uma verve, uma elegância, né? E foi assim, uma coisa muito bem elaborada. Então não fazia muito sentido, né? Eu sequer sonhar, pensar de ser designada para o governo Bolsonaro e a liderança maior do Pará, naquele tempo era senador, ministro, não lembro bem, já nos passarinhos, então parecia impossível que daquela lista pudesse ser escolhida. E nós, uma pessoa que tem sido assim, muito importante na minha vida, que é uma pessoa muito humilde, muito de bastidor, e que em todas as, digamos assim, as assinaturas que eu me meti, ela está muito por trás, né? Porque sempre falta um pouco de audácia para fazer algumas coisas. E ela sempre dizia, você tem que ir, falava com você, não sei assim. Que a minha colega de turma de faculdade, né? Nós terminamos a faculdade com apenas 3 colegas, 4 colegas que não morreram logo depois, e ficamos 3, né? Dessas, um e eu nunca pensei, mesmo entrando na lista, que tivesse uma chance de ser nomeada de defensão de filosofia. E também não tinha assim, muita vontade de entrar na administração. De sorte que aí tem toda realmente uma história que nunca foi contada, né? E que também foi interessante colocar aqui. E essa história é justamente que nós fomos colegas contemporâneos da professora Lides Brito, né, que o senador Passalina veio para Brasília e lá ela desempenhou altos cargos na educação, no Ministério da Educação, e ultimamente até chegou a secretária de Educação no Distrito Federal. Então aí eu se lembrou do Eurípides, disse, será que você não vai ser a diretora para você estar na lista, não sei lá. Eu digo, mas não dá. Não, mas lembramos do Eurípides. Então ele ligou para o Eurípides e disse, olha, vai uma lista aí para o Ministério da Educação e a Terezinha, nossa colega, está na lista. Mas, bom, então se apresentar isso tem que ser ela, não sei o que, aquela coisa. E aí ele tentou, por seu próprio esforço, conseguir a minha indicação, né? Porque o ministro da Educação indica e o presidente nomeia. E eu acho que ela não conseguiu. A coisa, pelo que parece muito difícil àquela altura, né? Uma nomeação desse tipo. E então ela teve que se socorrer do senador Passarinho. Então ela pediu ao senador Passarinho que intercedesse, que a pessoa fosse indicada, por isso, por aquilo. E eu me lembro bem que na tarde de sábado estava em casa, deitada, e eu ouvi uma conversa pelo telefone. O Hélio conversou com alguém. E eu fiquei totalmente gelada, porque naquela hora eu sabia que eu seria diretora do centro. Então, eu digo, pronto, e agora? Então ele justamente estava pedindo permissão do Hélio para me indicar, né, para a direção do Centro de Filosofia. E assim eu fui, foi uma luta
que ele teve muito grande, que no final até o Beberido teve que entrar. Eu acho que aí já entrou assim, uma expectativa de que com a minha nomeação o Hélio que estava escrevendo no jornal e sempre fez uma crítica, né, embora com muita sutileza e elegância, sempre, como se diz na linguagem popular, pegando pé do senador Passarinho. Eu acho que a essa altura poderia ser uma, não sei, né, uma maneira até de captação, alguma coisa assim, né, que possa ter passado. Eu estou supondo, mas eu tenho motivos muito sérios para dizer isso, porque quando foi da eleição para senador, o senador Passarinho distribuiu no Senado da República uma carta em que ele procurava deixar muito mal o recém-eleito senador Gueiros. Então ele dizia que tinha sido caluniado, né, durante a campanha, por isso ele tinha perdido a eleição, e alertava os seus pares, porque eu acho que é inédito na história política do Brasil, para o recém-chegado senador, que era uma pessoa assim, assada, né, então uma carta muito dura. E entre as alegações que constava lá, estava justamente que ele tinha, era antes de tudo um grato, porque ele tinha me indicado para chefe do departamento. Na verdade foi para a diretora do centro. De modo que a partir daquele momento eu fiquei assim, muito assustada, porque evidentemente, nem na minha cabeça, nem no senador, até então o senador Herdeiros, não passava esse tipo de troca, né? Porque ia ser assim um pedido realmente da Euridice, né? Assinada pela Ivone. E essa conta a história da minha chegada ao centro. E a partir desse momento, então a gente começou no centro de filosofia todo um trabalho de tentativa de abertura, de democratização, uma luta, que foi assim, uma luta muito desgastante contra o que estava instituído na universidade. Eu sou de opinião, continuo com essa minha opinião, que tem que se dar muito valor e condição de trabalho aos centros, a manter essa estrutura atual da universidade. Tem que dar valor aos centros, porque é lá que estão os professores, que estão os estudantes, são aqueles que fazem pesquisa, aqueles que fazem extensão. E a universidade não está entendendo bem como está agora, mas ela tinha uma verticalidade assim, muito grande e uma estrutura de poder toda montada em cima, nas pró-reitorias e na reitoria. E nós realmente não tínhamos o espaço, o nosso espaço era praticamente nenhum, realmente, para nível de decisão. Então nós temos que só a ideia, até pelos regimentos, tá? Se você for olhar, o centro é um órgão só executores, né? De uma política da qual eles minimamente participavam, né? Porque a própria representação que tinha de professores, de estudantes nos conselhos superiores, ela era uma representação praticamente indicada pelo reitor, porque as eleições, como ninguém se mobilizava mesmo, estava todo mundo assim, muito perdido, as pessoas que deveriam representar realmente os professores e estudantes eram praticamente escolhidos, né, pelo reitor. Ninguém ia votar, não aparecia, nem ligava. Tanto que a primeira vez que o reitor fez uma eleição dessa, foi uma susto tão grande que a partir daí perseguiu o professor que trabalhava na reitoria, que foi o Filadélfio, né, que quase perdeu, né, quase saiu da universidade por causa disso, porque foi na chapa, na outra chapa, na chapa de oposição reitoria. Então começou toda uma luta, né? Então o centro de filosofia passou a ser, a partir da minha presença na direção, passou a ser uma espécie de espaço, né, democrático, digamos assim, no centro. E nós começamos a trabalhar imediatamente junto com os chefes de departamento. A gente procurava fazer os chefes de departamento, né, de acordo com as nossas ideias, pessoas afinadas. E nós tivemos esse primeiro período muito bom. Né? Depois a coisa realmente foi
sofrendo um processo de decadência, mas nós tivemos um período muito bom que a gente trabalhava realmente colegiadamente, né, combinávamos tudo e começamos a abrir espaço no centro para os estudantes. Então, nós arranjamos uma sala para os estudantes, eles faziam benteria, pintava a parede, pintava o chão, e aquele jeito, né, do estudante, e nós repartíamos tudo com eles, né, dando-lhes papel para que pudessem panfletar ou usar para entender, e eles participavam ativamente da vida do centro. Senhora, apenas para um esclarecimento, que fatores poderiam ter atuado ou atuar efetivamente neste processo de decadência que há pouco a senhora se referiu em relação ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas? Eu chamo de decadência o seguinte, não sei nem se a palavra seria adequada. Para mim está muito claro. Eu não tenho mais dúvidas sobre o seguinte: pode haver condições objetivas dadas para as coisas acontecerem. Pode haver consciência, inclusive, de que as coisas podem acontecer de uma certa maneira e não podem acontecer. No centro de humano, ninguém pode se queixar que não havia condições para que acontecessem coisas muito importantes para a universidade, mas um trabalho mais sério para a graduação, um trabalho mais sério para a pesquisa, para a extensão. Infelizmente, nós não vimos isso acontecer na extensão da profundidade, porque nós sonhamos pelas quais nós debatemos. Chegou um momento que estava muito claro para mim que o grande problema era o professor. E isso eu continuo repetindo, porque eu acho que as grandes pessoas, professores não podemos até falar de nós mesmos. Eu continuo acreditando que o grande problema, um dos grandes problemas da educação do Brasil é o professor. Seja porque ele teve digamos, a degradação salarial, fez com que muitas pessoas que tivessem condições de trabalhar na universidade não se interessassem para essa universidade. Então, pessoas não suficientemente preparadas para acabar assumindo digamos assim, a docência da universidade, seja por outros fatores que a gente pudesse alinhar, eu acho que a universidade está se perdendo. Já estava muito claro para mim isso nos seus primeiros, porque realmente nós não conseguimos que o professor, de um modo geral, se dedique à universidade. As faltas permanentes, constantes, a luta que nós tínhamos para que o professor entendesse que o mínimo que pode dar é o menos que a sala de aula. Não é ideal ir para a sala de aula, ele até pode dar aula fora da sala de aula, só que eu não conheço. Excepcionalmente, o professor não vai para a sala e dê aula de outra maneira, né? Então, para mim foi assim, uma experiência muito interessante, gratificante, aquela luta que a gente teve contra o poder instituído e que depois que apoiou da universidade a gente juntou toda uma luta, né, pela democratização do país. E, ao mesmo tempo, nós vimos que essa luta se levou à democratização, digamos assim, da escola, levou também a uma confusão que me parece que está matando a universidade. É que a universidade é, antes de tudo, um espaço de recepção de estudo acadêmico. E se nós perdemos isso de vista, eu acho que nós estamos tendo alguma outra coisa, mas não é uma universidade. E para nós trabalharmos esse tipo de coisa, eu acho que aí está a sociedade, aí estão as fábricas, as indústrias, o que mais seja, as comunidades, as periferias, a nossa luta política. Mas o que a universidade tem que fazer é insubstituível, até agora, mesmo nesse nosso mundo complexo e conturbado de crises, né? De modo que o que eu chamo de decadência é isso. É o fato de estar se perdendo essa dimensão do estudo. Seja na universidade, seja na escola pública, que nós estamos exatamente com o mesmo problema. Senhor Zangueiros, fica claro, portanto, que na sua gestão, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará era realmente um espaço
aberto, era um espaço em que se praticava, vamos dizer, uma democracia acadêmica. Como se dava, por exemplo, as relações entre este centro, reconhecido como tal, e outras estruturas da universidade, estruturas de poder da universidade, mais acentuadamente comprometidas com o conservadorismo e com uma certa reminiscência do próprio autoritarismo que dominou o espaço acadêmico no Brasil. Evidentemente que eu me sentia um pouco isolada, né? Eu nunca era, digamos assim, uma pessoa da absoluta confiança, não poderia ser, não entendo isso, disputada no poder, seja nível de reitoria, seja nível de outros centros, né, seja nível dos conselhos. E de repente eu tinha assim, uma espécie de vício muito desgastante de assumir determinados processos, né, de ser aquela pessoa que, quando a gente só tem que correr, trazem aqueles zagueiros que tinham que falar no Conselho Superior sobre isso, sobre aquilo que de outra maneira ficariam essas pessoas, essas categorias sem voz. Né? Isso é um trabalho interessante para mim, eu sempre, considerando a minha situação atual, eu acho que era como se eu estivesse me preparando para tentar ajudar também junto com os companheiros, né, que pensam da mesma maneira, um pouco a educação pública no estado do Pará. Foi afinal um ensaio, né, uma aprendizagem muito importante. E já no período do Dr. Daniel, as coisas se abriram muito mais, né? A Universidade do Dr. Daniel é um liberal, é uma pessoa assim, mais aberta. Então, começamos a ter mais facilidade de encaminhar nossas questões, as nossas reivindicações. Tanto que terminou com a eleição direta para reitor. Agora, eu já tenho, nessas alturas, muitas dúvidas sobre muitas coisas. Eu quero deixar muito claro isso. E sou muito indignada por certas confusões que se faz, inclusive conceptualmente hoje, e certa patrulha, né, que se faz muito frequentemente com as pessoas, sobretudo que estão no comando das instituições, o que, na minha opinião, impede que juntos nós reflitamos sobre os melhores rumos a tomar. Eu acho que a universidade está doente, como eu acho que as escolas públicas estão também, se é que a gente pode usar uma linguagem médica. Eu acho que nós ainda continuamos com o discurso antigo, as coisas mudaram, podem não ter mudado na extensão, na profundidade que nós gostaríamos de mudar, mas realmente mudaram, nós estamos tendo abertura para fazer muitas coisas e continuamos a não fazer muitas coisas que deveríamos fazer enquanto universidade ou enquanto escola pública, sob a alegação de que não temos condições, não temos condições. E quando essas condições estão dadas, a gente também vê que nada acontece, como foi o exemplo que eu tive no Centro de Humanos, a ponto de chegar um momento que tudo bom. A minha participação está encerrada, o que havia de ser feito, a legislação está feita, agora com os professores, com os estudantes, etc. E isso não acontece. Então, eu tenho realmente sérias dúvidas sobre, por exemplo, greves sucessivas, né, que inclusive eu acho que esse instrumento do trabalhador, né, se nós continuarmos insistindo nesse caminho, provavelmente vamos desmoralizá-lo, como já ajudamos a desmoralizar, né? Ela está perdendo força, está perdendo significado. Eu acho, por exemplo, que o professor da universidade pode não estar ganhando os maiores salários, mas o professor no mundo nunca ganhou melhores salários, pode em qualquer país, por mais humilde que seja, o professor não ganha bem. Ele não ganha bem em relação aos salários pagos. Então, é uma profissão que sempre teve essa questão, né, da remuneração, que nunca era melhor, mas acho que já é uma remuneração bastante interessante. E o que nós vemos, que o fato de nós estarmos ganhando melhor não significou uma melhoria no ensino, nem da pesquisa, nem da extensão. Então, alguma coisa está errada. Então, nós precisamos começar a fazer outro discurso. Só que quando a gente tenta fazer outro discurso, então vem os companheiros e te
né? Te eliminam, te botam de lado como se você que tivesse mudado de posição. E eu acho que não. Porque as circunstâncias que são outras. Porque o momento histórico é outro. Né? Então nós temos que refazer o nosso discurso, rearranjar, né, o nosso discurso, elaborar de uma outra maneira para que a gente avance no processo. E não insistir no procedimento que deu resultados em determinado momento, foi muito importante, foi significativo, mas não tem como ser igual quando a realidade muda, né? Menos ou mais, mas a realidade muda. Professora Terezinha, há pouco a senhora se referia do espaço democrático que dentro da sua gestão foi criado dentro do Centro de Filosofia e que isso inclusive criava um certo espaço de desconfiança em relação à senhora, tanto, digamos assim, no nível horizontal dos demais diretores de centro, como também a nível vertical nas outras instâncias da universidade. Quando começa o movimento dos professores, a senhora é uma das precursoras desse movimento. Em diversas ocasiões, inclusive nós já tivemos a ocasião de reconhecer isso, a senhora como, inclusive, fundadora da nossa associação, enquanto tenha participado de todo aquele momento, de todas aquelas articulações. E era a senhora, reconhecidamente, a única diretora de centro que participava das assembleias e que ia para a assembleia, que discutia em suma, que enfrentava aquela barra que nós sabemos que era muito difícil e que, principalmente, a senhora, que vivia naquela ocasião, exercia um cargo dentro da administração da universidade. O que eu gostaria de lhe perguntar, dentro desse aspecto, primeiro, qual é a avaliação que a senhora faz do surgimento desse movimento da organização dos professores, qual é a contribuição que a senhora vê que isso tenha tido nesse processo de retomada da universidade, da democracia dentro da universidade, e, em segundo lugar, que se piorou, digamos assim, o seu estigma já de subversiva, e entre aspas, né? A partir do momento que efetivamente a senhora se envolve e participa daquele movimento vanguardista, digamos assim, dentro da universidade. Olha, porque a minha história de vida é uma história assim, muito interessante. Eu já disse que à medida que eu fui ficando velho, eu sou mais rebelde. Porque eu tinha uma formação assim, muito protestante, muito tradicional, mas ao mesmo tempo meu pai era uma pessoa muito interessante. Ele vinha de família muito pobre no Maranhão e chegou a ser comerciante de muito sucesso lá no Baixo Amazonas, mas tinha bastante recursos e tal. No entanto, ele conseguiu nunca perder aquela simplicidade. Então, ele é uma pessoa que, a minha casa lá em Santarém, era uma casa assim, que não fechava nem a porta, as pessoas entravam, lavadeiras, as pessoas do povo sentavam à mesa, comiam com a gente. Então, eu tenho toda uma tradição. Para mim é fácil esse tipo de contato, por isso que eu consigo, acho que tem a ver como eu acho, como eu tenho agido no centro de humanos, essa facilidade de conviver tanto com o pessoal mais à direita, quanto com o pessoal mais avançado, porque, na verdade, toda a minha vida eu estava com o pé numa classe social mais bem situada na sociedade, e estava com o pé sempre vendo ali a pobreza, a necessidade. Então, eu sempre estava tendo que administrar esse tipo de relação. E muitas pessoas não entendem como é que, eu acho que no país do Brasil a gente até tem um pouco que ter essa capacidade, não como alguns setores querem, como a hora da gente discutir política, mas de qualquer maneira, eu vejo que muitos companheiros nossos, progressistas, têm essa dificuldade. Eles não entendem que você, às vezes, tem que administrar com pé aquilo, com pé ali. Tanto que eu passei pela direção do centro, e eu agia, ao mesmo tempo que a gente criava uma nova mentalidade, uma outra forma de gestão no centro, eu conseguia me relacionar sofrivelmente com a conta da universidade.
Né? Então, a gente conseguiu, entendeu, também, até espaço físico lá, redistribuir todo o espaço físico do centro, que na verdade requer recursos, fazer auditóriozinho, criar condições também, porque eu nunca perdi de vista isso, né? Que a gente precisa criar condições para que o trabalho intelectual aconteça na universidade. Então, a minha diferença com alguns é que eu acho que isso é fundamental na universidade. Então, a gente não pode desenvolver a luta política como se ela fosse a única coisa possível na universidade que devesse existir. Eu acho que, no momento que essa luta política inviabiliza a universidade constitucional de si, então essa luta política está mal encaminhada, né? Respondendo a sua pergunta, Não, a pergunta no final era que tipo de consequência a partir do seu engajamento no movimento dos professores que surgia, se isso dificultou. Me parece que a senhora já respondeu. E a outra parte da pergunta era no sentido de qual é a avaliação que a senhora faz especificamente da questão do papel que a organização do movimento dos professores tem dentro desse processo de retomada da democracia dentro da universidade. Tem toda importância, né? Eu acho que foi no momento que nós resolvemos reunir, né? Eu acho que será algo nacional, na universidade, juntar os professores para reivindicar, para lutar pelos direitos, né? E inclusive de participação nas decisões da universidade, isso foi muito importante, que a gente mudou, né? Totalmente a relação de forças de poder dentro da universidade. Eu tenho isso muito claro para mim. Apenas a ressalva que eu faço é que num determinado momento que nós já poderíamos pensar formas de luta que não inviabilizassem aquele outro lado, que é o lado totalmente acadêmico, do ensino, da pesquisa, nós não podemos achar esses caminhos. E o caminho continua sendo o mesmo. Mesmo quando nós já tínhamos conquistas, né? Nós continuamos até hoje insistindo que se nós não estamos ganhando bem, temos que parar a universidade. Eu acho que isso é que eu também não me acho dona da verdade, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso, porque eu acho que o movimento ele não pode ter como consequência inviabilizar a universidade enquanto centro de ensino, pesquisa e extensão. Então, encontrar formas de lutar pelos salários, né, mas que resguardem esse aspecto da universidade e não absolutizar a luta pela remuneração e o preço disso seja uma falta de condição absoluta de haver ensino e pesquisa consequente dentro da universidade, e me parece que é uma função insubstituível. Porque se não fizer isso no caso do Brasil, sobretudo, eu acho que se perde até a possibilidade de desenvolvimento em outras pessoas. Professora Terezinha, eu estava recordando ainda há pouco que a senhora é a segunda mulher que está sendo entrevistada aqui no nosso programa. Quem foi a primeira? A primeira foi a Léa Martins Salles, que também foi diretora do DCE, mais ou menos nesse mesmo período, a primeira diretora do DCE, depois da democratização, da retomada. Eu gostaria de ouvir um pouco, talvez, a sua avaliação sobre o papel que a senhora acha que a mulher tenha desenvolvido, desempenhado dentro desses anos todos na história da universidade e da nossa sociedade aqui no Pará. Eu não sei se você poderia falar assim tão amplamente, né? Mas eu sei que na universidade as mulheres se destacaram, como a professora Marcela Chaves, né? Mas, digamos assim, uma mulher entrando, brigando, eu não sei. Eu acho que eu fui uma das primeiras, eu estou muito presente essa história das imagens na universidade. Agora faz parte da minha formação, da minha rebeldia conjunta, digamos assim. Acho que a mulher tem realmente um papel a desempenhar, e aí eu falo realmente mais a partir do que eu me sinto. De alguma maneira, nós tendemos a custar mais a perder a esperança.
talvez até a maternidade, né, seja um fator, sei lá, quem sabe porque a gente não está satisfeito com o mundo ao redor, muitos de nós que conseguimos estudar e conseguimos alcançar justamente um certo nível de conhecimento na sociedade, muitos de nós acabamos muito lutadoras porque não estamos satisfeitos com o mundo que está aí para os nossos filhos e netos. Eu acho que isso dá muita força para mulher, essa coisa de você saber que tem, sabe, que tem uma responsabilidade com o mundo. Eu acho que quem não sente responsabilidade não pode ser nem pai, nem mãe, nem professor. Quem não se sente comprometido com o que está acontecendo ao redor, com a sociedade, com o destino do seu estado, do seu país, do mundo, quem não se sente preso a isso, não tem condição de ser um educador. Eu vejo assim. Então, a presença da mulher, segundo eu vejo, passa muito por essa espécie de força, essa necessidade que a gente sente de, pelo menos que nos tocar, né, ajudar a avançar a mudança numa direção de humanização. Eu acho que não é que nós estamos no Belbar, digamos, do século XXI, que a gente não esteja vivendo num mundo de profunda desumanização, seja por causa dos problemas econômicos, né? Seja que gera problemas sociais gravíssimos, desigualdades tremendas, a fome, a migração do mundo, populações inteiras, em condições humanas de vida, e isso a mim particularmente não agrada muito pouco. Eu acredito que muitas mulheres que conseguem fazer esse tipo de reflexão vai sentir uma força muito grande. Eu tenho trabalhado muito, trabalhando sempre com mulheres, e toda a luta de bastidor era mais ou menos assim, segura pelas mulheres, pelos grandes ordenadores no centro de filosofia. E até hoje eu recebo assim muito conselho, sobretudo de companheiros, para não me matar nessa qualificação, que não adianta. Não tem jeito, não adianta. E eu acho que quando a gente desiste da luta, a gente desiste da humanidade. Não há como a pessoa ser mesmo sendo educador com esse tipo de desistência. Então eu acho que a mulher tende, né, em determinada situação, para ter essa coisa de dentro, de força, né, talvez por causa de ser a guardiã da vida, né? Então essa coisa de viver, de dar condição de viver. Eu acho que a luta também, né, tem esse ingrediente, claro que a luta é de nós todos, homens e mulheres, né? Mas tem esse ingrediente aqui da gente se jogar, né, muita força, muito coração também, você coloca o coração na luta. Para mim passou muito por aí, embora eu tenha vindo, digamos assim, a filosofia foi muito importante para mim. Muitas pessoas até avançadas ideologicamente no meio entendem a importância da filosofia. Mas não é uma filosofia dirigida, uma filosofia. Essa compreensão da luta da humanidade, né? Por refletir a si mesmo. E a situação do homem que é a palavra da filosofia. Olha, a senhora, no conjunto dessa luta toda pela redemocratização da universidade, viveu um processo que foi a primeira eleição direta para reitor dentro da Universidade Federal do Pará. Que foi realmente um processo de conquista, né, na qual foram fundamentais, inclusive a experiência em filosofia, que foi a primeira eleição direta ainda naqueles primórdios, enquanto talvez tenha sido uma das experiências, até em termos cronológicos no Brasil inteiro, uma das mais primitivas, mais antigas, né, a sua eleição lá. Então nós gostaríamos de ouvir um pouco a sua avaliação sobre o que foi esta eleição direta para reitor no final da gestão do Dr. Daniel Coelho de Souza. Eu tenho uma avaliação da eleição um pouco negativa, não do instrumento da eleição, mas ela me deixou assim, muita eleição foi muito importante na minha vida, porque eu considero um dos momentos cruciais e mais traumáticos que um soldado viveu com o ser humano. Agora eu entendo que existe uma teoria, digamos assim, uma concepção de política que, digamos,
acha que a política não tem nada a ver com ética. E como eu não acho isso, acho que as teorias também são muitas vezes criação dos homens, e principalmente quem lida com pequenas ou maiores utopias, né, não pode digamos assim, aceitar sinais. Então, eu acho que a política, ela evidentemente que tem tudo de realismo, ela é como não como nós queremos para ser, mas eu acho que nós temos também, nós estamos proibidos, então, seres humanos, de lutar por um tipo de política que a gente acha mais adequado. Porque o homem faz aquilo, ele faz o seu mundo, a sua vida, ele constrói isso, através da sua luta. Então, uma construção humana. Se é uma construção humana, a gente pode discutir se a construção está indo bem ou se a gente pode lutar para mudar alguma coisa. Então, eu não dissocio isso. E no espaço como na universidade, na escola, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente sabe que a escola, a universidade, a instituição, ela reproduz o que se passa na sociedade. Mas há espaços por onde a gente pode caminhar tentando modificar aquilo com que a gente não concorda e que está ocorrendo na sociedade maior em torno. E eu vejo, feito essas considerações mais do ponto filosófico, eu diria que a eleição na universidade, ela não teve nenhum tipo de parâmetro ético e formativo. Ela ocorreu com o mesmo tipo de corrupção e de cachava que existe na eleição fora. E não fazia a menor diferença. Então, eu vejo que, a se achar que isso é avanço, nós não vamos conseguir fazer do espaço da universidade um local onde inclusive, se trabalhe, se teste formas alternativas de encaminhar a luta política. Então, a ressalva que eu faço. Naquele momento, eu fui uma das que mais lutou para que houvesse eleição direta, porque nos pareceu então que era a única maneira da gente quebrar qual era aquele posto que havia políticos que havia na universidade. O poder estava na mão realmente de alguns e as chamadas bases da universidade muito pouco acesso, muito poder simbólico. Então, nós avaliarmos que a única maneira de sacudir isso era fazer realmente mobilizando toda a comunidade universitária para escolher o reitor. Nesse sentido, eu acho que realmente foi um avanço, embora eu tenha essas restrições, pela maneira como se deu, os instrumentos utilizados para a eleição das pessoas, e fica muito difícil para mim fazer, porque sempre dirão, ela está dizendo isso pela minha ganhou. Mas, se considerar, eu acho que como isso é um depoimento, e é que eu continuo pensando a respeito, inclusive da direção da escola pública, está trabalhando essa questão agora, se fazemos ou não fazemos, com a direção e as implicações disso, e muita gente no país que já foi a da Assembleia está com sérias dúvidas sobre isso, porque não está trazendo resultados. A gente quer que para mim, sobretudo na universidade, na escola, a eleição só tem sentido, primeiro se for algo educativo, para que os estudantes participem e tenham novos parâmetros, o que é eleger, o que é aceitar a vontade da maioria, o que é isso que se chama democracia, como é que a gente vai definir a nossa, e que o estudante ali, sobretudo, veja como isso pode ocorrer. Então, se nós vamos repetir os mesmos desmandos, a mesma falta de responsabilidade na condução do processo que a gente vê muitas vezes na eleição está fora, e achar que isso é assim mesmo, gente, eu não vejo por quê. E a outra dificuldade que eu vejo é que, na verdade, em termos agora mais de escola pública, quem ganha uma eleição direta, digamos assim, para o governo, ela tem a obrigação de ter ganho como a política, que ele tem que tentar. E isso talvez fique dificultado na medida que você perde, digamos assim, o controle da escola. Talvez haja maneiras de escolher a direção, isso eu estou falando da escola pública, porque eu não consigo agora separar o que eu faço agora do que eu fiz na universidade, e também tem muito a ver com a experiência da minha universidade. Então nós estamos com essa discussão na escola pública. Então na universidade,
Eu acho que eu realmente fiz questão de não fazer. Porque em termos pessoais, para mim era uma experiência, se era possível na universidade, se fazer uma eleição em que a discussão girasse em torno realmente das questões, né, que pelas quais nós contribuímos. Então era a hora da gente pegar o poder, né, descompromissado, de certa maneira, com todo um modo, uma forma de encaminhar, né, a gestão da universidade que nós combatemos. Não foi possível, porque a realidade é tal qual é, não como a gente quer. Mas da minha parte foi uma coisa muito importante, foi uma experiência incrível. Aliás, quando eu entrei a pedido dos estudantes, um pedido que não tinha sido feito anteriormente, depois eles ficaram balançando, né, para entrar, a partir da minha luta, aquela coisa toda, a nossa luta juntos, eles achavam que eu tinha que dar o meu nome para concorrer essa coisa toda. E a coisa depois reverteu. Então eu achava que era hora da gente testar isso, começar a fazer essa experiência. Será possível eleger alguém na universidade que só tenha compromissos com propostas, com programas, não compromissos especiais, de cargos, né? De puxados que se faz, né? Reparte, é um bolo que tem que se reparte entre os que ajudaram a eleger, né? Então eu tinha essa necessidade de testar isso naquele momento. Se a nossa luta, toda aquela luta, todo aquele discurso, né? Se era uma coisa autêntica, se agora era a hora da gente demonstrar isso. Infelizmente, as questões políticas são muito mais complexas do que me passar pela minha cabeça e não foi impossível. Eu acho então que deveria as eleições da universidade continuarem, acho que podem ser muito boas, né? Mas deveria haver normas e regras, inclusive estabelecendo parâmetros e limites, né, para a condução do processo, de sorte que ela se tornasse realmente um fator de formação. Eu não perco de vista essa ideia de formação. Eu acho que qualquer instituição de ensino é realmente formador. E se é para simplesmente a gente reproduzir as mazelas que estão ao redor, elas vão existir sempre, porque a universidade não é uma ilha, né? Então ela reflete o que vem da sociedade tranquilamente. Mas a obrigação, eu acho, dos educadores é justamente administrar isso, porque por onde é que a gente pode caminhar, e só que ali que a gente possa também de crítica dessas mazelas. Para que a gente possa fazer, então, avançar o processo de democratização da própria sociedade. Nesse sentido, eu acho que a eleição foi muito fraca. Eu sofri, eu gostaria de registrar agressões pessoais incríveis e, inclusive, violência física. Porque, em tempo de menos, até hoje eu acho que foi um tiro em borracha, um laudo que eu pedi. Isso só foi feito muito tempo depois, então a polícia balística não teve condição de fazer afirmações taxativas. Eu acho que houve um tiro na minha sala à noite, porque eu não estava com meus companheiros. E na investigação, então, houve todo o processo intimidatório, que foi a maior violência que eu já sofri em toda a minha vida, a ponto de ficar doente durante um ano. Então, foi uma coisa assim tão agressiva, tão violenta, tão desnecessária, que eu diria, porque o poder da universidade era tão limitado, né? E eu tive muita vontade de que fosse feito depois uma reflexão. Mas as pessoas sempre reagem, que você questiona, e fica sempre parecendo que você está falando, porque você não ouviu. A eleição que pode ser também, né? Eu suponho que não seja por todo o trabalho que a gente vinha ter na universidade e toda a minha formação filosófica, que me leva a refletir sempre sobre o que está acontecendo no redor, mas foi realmente um momento que eu considero um momento feio da universidade e, inclusive, o silêncio. Isso foi muito presente para mim quando eu sofri esse tipo de agressão e duas pessoas apenas chegaram para mim e disseram: eu lamento muito. Então eu fiquei realmente sozinha. Eu senti muito isso, né? Ela muito porque a direita, eu senti muito a esquerda, para que eu não chegasse a entrar na lista, porque a posição política do meu marido, que era uma verdade, eu reconheço, mostrava que eu teria grande possibilidade de ser indicada e entrar na lista. Então isso levou de certa maneira, convergir a campanha política para
me isolar, né, com esquemas, inclusive, montados a ponto de eu querer apenas discutir a minha proposta. Quando eu chegava no centro, e eu conseguia, né, simpatia, né, discutindo os problemas com os funcionários, eu conseguia a simpatia de alguns, depois eu soube, e simplesmente quando eu saía, entrava em um grupo para desfazer o que eu tinha dito, com agressões pessoais, com verdades, etc. Então, isso ficou assim muito... eu não tive condição de expressar nunca isso publicamente, mas acho que alguma coisa tem que ser feita assim, em termos de eleição, porque alguma coisa mais condizente com o fato de ser uma instituição de ensino, sobretudo, uma instituição de pesquisa, que lida com a suposta nata, a vanguarda, do pensamento dentro de um país. Esse testemunho eu gostaria de dar sem ressentimentos, mas eu acho que precisa ser registrado. E a tentativa que eu fiz de montar um grupo intercentros para refletir um pouco sobre a eleição, para deixar a memória disso, foi realmente não foi a gente. Porque não havia assim, interesse de se pensar isso. De modo que esta possibilidade que está sendo dada agora é importante para dizer isso. E não penso realmente que é ressentimento, porque eu considero essa experiência uma coisa tão traumática, mas tão importante para mim, que me deu condição de assumir essa categoria hoje. Porque me deu exatamente a dimensão, os limites, da própria atividade administrativa no contexto de uma atividade política, e isso tem sido muito importante para mim. Agora já numa tarefa muito maior, que me exige muito mais, no universo de atividade muito mais abrangente do que a universidade, de modo que eu acho que é um interesse muito válido. Acho importante, portanto, quero que fique registrado, eu acho importante a participação de todos para a eleição do reitor. Embora não acho que a universidade seja do professor, do aluno, do funcionário de cada vez, acho que isso é outro equívoco. A universidade não é nossa, de nós temos. E a gente age como se fosse. Como se não tivesse que dar satisfação mais ninguém. Acho que isso é um equívoco, só por equívoco. Mas acho, no entanto, que, dadas as circunstâncias do momento histórico que se viveu e que se vive, até talvez seja muito importante esse tipo de disputa. Mas acho também que será não nos levará a coisa nenhum avanço significativo, se a eleição na universidade continuar pensando isso, fechada, repartição do poder entre os mesmos. Você sabe que a universidade é cheia de nepotismo. Eu sempre dizia, até brincando, que quem é parente é compadre. Famílias inteiras dentro da universidade que controlam totalmente o poder na universidade. Eu acho que isso é estudo para antropólogo, para sociólogo, para ver como é que se dá o poder na universidade. E que não é nada do que uma filósofa e uma política pensava. Quer dizer, eu não pensava totalmente, eu sabia que a coisa era complicada. Mas eu acho que passa por determinadas características que não foram levantadas no estudo dentro da universidade. Como é que se dá o poder na universidade no Brasil? Inclusive passando pelo parentesco, pelo compadrio, pelo chamado nepotismo que impera tranquilamente, dentro da universidade. Eu digo isso só como um registro, dessa situação. Professora Terezinha, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, desse documentário, e se a senhora quiser ainda fazer mais algum registro ou mais alguma manifestação, da nossa parte está tudo ok. Eu gostaria também de registrar que é importante reconstituir os fatos e elaborar toda uma memória em torno da vida da universidade. Eu gostaria muito de ter falado do que pode significar a universidade, por exemplo, um grupo de trabalho sério, de estudo, como foi o que nós tivemos no começo, quando criamos um grupo de filosofia. Então,
nós não ganhávamos bem. Eu sei que muita gente não gosta de se ligar isso, eu não sou a favor de que eles tenham salário com digno absolutamente, mas acredito muito que falta alguma coisa, talvez compromisso, seriedade, responsabilidade, tanto pessoal quanto social, compromisso com o mundo, com a humanidade, portanto com a humanidade que está mais próxima de nós. Né? Acho que nós temos que resgatar isso para a universidade, para a escola de modo geral. Isso é muito importante. Acho que num país como o Brasil, de tanto analfabeto, de tanta desigualdade econômica, portanto social, a não socialização do saber é um crime que se perpetua contra as gerações seguidas. Quem tem o saber também tem poder. É uma forma de poder. Então, na medida em que se perca de vista isso, que não se socializa saber, seja na universidade, seja na escola pública, eu acho que nós estamos cometendo um crime contra este país. Não podemos nos dar a esse luxo, é preciso então restabelecer que é importante estudar e que tem consequências políticas enormes nisso. Então, eu, por exemplo, eu sou fruto de um grupo de estudo. Eu cheguei na universidade totalmente inexperiente, jamais poderia desempenhar, assumir hoje uma secretaria de educação, não fosse o fato de ter pertencido a um grupo de trabalho muito sério, que varava pelas madrugadas, naquele tempo a gente não contava quantas horas estava trabalhando, estava trabalhar. Nós todos ganhávamos mal, trabalhávamos muito seriamente na formação, com maior seriedade, com o que íamos transmitir para os nossos alunos, era um trabalho planejado, bibliografia, plano de aula. O professor sempre um pouco adiante do aluno, porque nós estávamos formando, mas mesmo que estávamos dando aula. Porque não havia curso de filosofia aqui, sob a direção desse homem extraordinário, professor extremamente mal aproveitado, aqui na Universidade do Professor Benedito Nunes. Eu considero talvez a pessoa mais preparada que existe aqui no nosso estado e que é reconhecido fora do Brasil. Eu acho muito mal aproveitado a Universidade Federal do Pará, uma pessoa assim, com uma extrema capacidade de doação. Então essa convivência com esse grupo é muito importante, quer dizer, à medida que a gente aprofunda o estudo, a gente tem condição, inclusive, de ler melhor a realidade então, e de tomar as posições de luta que são requeridas. Eu acho isso muito importante e eu gostaria então de encerrar com essa colocação. Ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que é pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão sérias que a gente vai dar a grande contribuição da universidade e a todos os movimentos do país. O Estado Federal, portanto, para ajudar a nós reencaminharmos o desenvolvimento do nosso Estado.